Olá, gente, estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito dessa maneira rápida, fácil, direta, descontraída e divertida, que é o mote do Entretanto. Hoje nós vamos falar das agruras do Palácio do Planalto e da eterna queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF. Vamos falar também da teimosia do TSE em não admitir a possibilidade de realizar as próximas eleições através de urnas auditáveis. Vamos falar um pouco de Olimpíada e do patrocínio olímpico, que foi repudiado pelos atletas da seleção de futebol masculino olímpica. E vamos falar dos Correios privatizados. Eu aguardo você, um instante só. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Prossegue a eterna queda de braço entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os senhores ministros do STF. A briga meio que perdeu rosto de uns tempos para cá. Havia ministros mais sob o foco, tanto da presidência da República, quanto através de seus seguidores e adeptos e correligionários, e havia aqueles ministros que eram menos falados, eram menos criticados pelo séquito presidencial. Isso meio que acabou, né? A coisa está mais institucional agora. Institucional no sentido de que o presidente da República não ataca diretamente a instituição do STF, mas ataca todos os seus integrantes, porque dentre as suas críticas extremamente abrangentes e genéricas, se diz não só da ação de alguns, como da omissão de todos. Então, ele abriu o leque realmente para atacar todos os ministros do STF. E, por sua vez, conquanto o STF não esteja atacando diretamente a figura da presidência da República, já se começa, através do ministro Barroso, a defender um semipresidencialismo aí que a gente sabe que não existe, né? Em termos de repudiar toda e qualquer tentativa que se fez no Brasil nos últimos anos de uma presidência da República equilibrada, de uma presidência da República eficiente e que não tivesse o condão de gerar desequilíbrio político, desequilíbrio econômico, enfim, coisas das quais se acusam, por vezes justamente, por vezes injustamente, aos últimos presidentes desta nossa República de bananas. Então a coisa está institucional. Não fica só no ministro Barroso, que ataca o presidente da República dizendo dele de seu cercadinho, ministro Barroso que repudia a ideia de substituir urnas eletrônicas sem possibilidade de serem auditáveis por urnas eletrônicas auditáveis, preferencialmente com recibo impresso de votação na urna. Com argumentos pouco plausíveis, Barroso tem um histórico de esquerda, Barroso que defendeu o terrorista italiano Cesare Battisti, defendendo a possibilidade de seu exílio no Brasil como se fosse um exílio político, quando ele era condenado pela justiça comum italiana por 4 homicídios. Barroso que várias vezes já se manifestou insinuando a truculência do presidente da República, mas também sobra para Fux, mas também sobra para Dias Toffoli, mas também sobra para Marco Aurélio, para o antigo decano recém-aposentado Celso de Mello, enfim. O STF paga pelo fato de seus componentes terem sido escolhidos, indicados por presidentes da República questionáveis. Eu já disse isso aqui, historicamente, a composição e a própria existência das cortes superiores de justiça ao longo da história dos países republicanos democráticos ocidentais do mundo
historicamente, todos os componentes dessas Supremas Cortes refletem os governos que os escolheram para compô-las. Então, se nós temos ministros do STF, componentes da nossa mais alta Corte de Justiça, questionáveis e questionados, é porque o governo que os entronizou no poder é também questionável e questionado. Nós temos aí Gilmar Mendes, o já falado Barroso, Alexandre de Moraes, durante o mandato tampão do presidente Michel Temer. Todos eles refletem a ideologia política da vez, o credo político vitorioso da vez, né? a cor político-partidária daqueles que estão por detrás de sua indicação. Veja-se que o ministro Edson Fachin era um acólito do PT e da candidatura de Dilma Rousseff. E isso sobra para a população, sobra para a opinião pública. E se você juntar isso, um proativismo judicial absolutamente, já dissemos isso aqui, absolutamente inadequado dentro de um sistema processual constitucional que não admite juízes proativos, que só admite juízes equidistantes das partes, só admite juízes naturais imparciais. Quando você pega um Supremo Tribunal Federal que quer investigar, processar, denunciar, condenar e punir pessoas por crimes cometidos contra eles, membros do Supremo Tribunal Federal, quando você pega o Supremo Tribunal Federal que cria a figura do flagrante eterno, no caso do deputado Daniel Silveira, né? Porque pelo que falou, ainda está dando o que falar, vai preso pelo que falou. É um absurdo. É entornozeleirar a ativista social Sarah Winter, prender o jornalista Oswaldo Eustáquio, empastelar o Terça Livre, censura prévia de redes sociais e por aí vai. Ressuscitar a Lei de Segurança Nacional, esse talvez seja, me desculpem os juristas que pensam em sentido contrário, deve ter algum, se é que está se deixando guiar pela razão e não pela paixão política, né? Que defenda aí a Lei de Segurança Nacional, mas ela está em desuso, ela é ridícula, e um absurdo jurídico ela ser usada aí para reprimir manifestações, também porque ela é usada para reprimir manifestações só de um lado da política. É um absurdo. Essa tendência do STF, em sua atual composição, de treinar o time, entrar com a camisa 10, fazer gol, bater escanteio, correr para a área e cabecear, tudo isso juridicamente, começa, e eu vou explicar para vocês quando, começa com o então ministro, então e hoje, né, ministro Dias Toffoli, porque a revista eletrônica Cruzoé, lá se vão 4 anos, porque a revista eletrônica Cruzoé publica notícias que lhe são desairosas, ele vítima de uma suposta futrica jornalística, ele decide retirar a matéria do ar da plataforma jornalística da revista eletrônica Cruzoé. Se você é vítima, você não pode ser juiz da mesma causa. Sucede, por exemplo, com um juiz de direito. Por exemplo, o que aconteceu comigo. Você em audiência é desacatado. Você ali dá voz de prisão, você ali recomenda que o cidadão criminoso seja conduzido até a presença da autoridade policial, o delegado de polícia. O delegado de polícia vai afiançar ou não vai afiançar. Se não afiançar, fica preso até que o juiz competente se manifeste sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão do cara que te desacatou. Não poderá você, o desacatado, a autoridade judiciária que vai julgar a causa, o que vai encaminhar para o Ministério Público, o que vai receber a denúncia, o que vai condenar, o que vai absolver, o que vai decidir sobre a prisão. O juiz desacatado, o juiz ameaçado, o juiz peitado, não pode ser ao mesmo tempo vítima e magistrado da mesma
na mesma ocorrência policial, dentro do mesmo processo, digamos assim. Acontece muito com policial. O policial sai, vai fazer feira, vai no boteco, vai na padaria, vai no supermercado, vai no açougue. Lá ele encontra com o antigo criminoso, que lhe é desafeto, né? Esse criminoso, porventura, permeado, repleto de sabores, de rancor para com o policial, o desacata, ou ameaça, ou olha feio, ou coisa que o valha contra o policial. O policial não pode ser a vítima e, ao mesmo tempo, prender e levar preso. O policial, principalmente se tiver a paisana, se tiver seu momento de folga, deve chamar uma viatura de escape, o 190, e chamar um policial da vez, imparcial, do Estado, né, equidistante, que possa realizar atividade estatal de prisão e de persecução criminal. Você não pode ser vítima e agente estatal responsável pela persecução criminal ao mesmo tempo. Isso começou lá atrás com a plataforma de notícias Cruzoé, em um incidente protagonizado pelo ministro Dias Toffoli. E de lá para cá não parou mais. Um tribunal cujos membros se comportam politicamente na acepção mais apaixonante e mais questionável do termo politicamente, acaba com seus componentes sendo tratados como políticos. O que é que está acontecendo com a atual composição do STF? Acho que o presidente Jair Bolsonaro tentou uma aproximação por diversas vezes, mas há 3 anos que não o deixam governar. Há 3 anos que ele toma espetadelas. Há 3 anos que ele é provocado. E as pessoas que acham este programa é imparcial, esse programa não é chapa branca, esse programa não toma lado político, tá? Ninguém aqui está falando que o presidente Jair Bolsonaro é perfeito, ou conduz com supremacia intelectual os destinos da nação. Não. Mas a gente também não pode compactuar com o desvio de desinformação protagonizado intencionalmente por diversas mídias, tá? O que a gente está dizendo aqui é o seguinte: vendem a imagem de Bolsonaro provocando outras instituições e poderes. Estão confundindo ação com reação. Ele reage à provocação e tem reagido com muita temperança, segundo alguns até com alguma pusilanimidade, né, com algum medinho de entrar em confronto, coisa que não é comum a ele, mas enfim, para o bem da nação, ele tem evitado confronto. Mas as espetadelas vêm toda hora, e vêm dos outros poderes, e vêm daquele jeito comum ao marxismo cultural, né? Vão até um determinado limite, ofendem até um determinado limite, desacatam e desafiam até um determinado limite e ficam esperando a resposta da vítima, da afronta. É igual aquele baixotinho, aquele menino de rua, aquele caboclinho enfesado, vizinho encrenqueiro, que todo bairro de periferia, toda cidade pequena tem, que ele provoca confusão. Quando respondem à altura, ele chama o irmão mais velho. O marxismo cultural, tão comum às esquerdas, que deveria estar distante da ação institucional dos outros poderes e não está, faz isso. Faz um desserviço para a nação. Está complicado. As cenas dos próximos capítulos, nesse eterno confronto do presidente da República com o STF, não são cenas alvissareiras, convidativas, que gerem esperanças de uma paz honrosa para esses importantes atores da República nos próximos meses e para o bem da nação. Lamentavelmente. Esperar para ver.
não consigo entender, e aqui quem está falando não é só o professor de direito, o jurista, né, o estudioso de ciências políticas, é sobretudo o magistrado, o bacharel pós-graduado em direito, o cara que tem 22 anos de experiência de magistratura, inclusive magistratura eleitoral. Eu não consigo entender a teimosia reinante no TSE entre inúmeras autoridades judiciárias, entre inúmeros congressistas e formadores de opinião, mas, sobretudo, operadores do direito eleitoral. Estou falando aqui do ministro Barroso, estou falando aqui de juízes eleitorais, estou falando aqui de tribunais eleitorais, sobretudo do TSE através de seus componentes. Eu não consigo entender a teimosia em não se realizar o voto através de urnas auditáveis, urnas periciáveis, preferencialmente através de recibo de voto impresso. Não tem argumento que sustente isso. Eu sou o primeiro a dizer que considero as urnas eletrônicas, obsoletas que sejam, tal qual existem hoje, eu as considero seguras. Por vários motivos. Elas trabalham inteiramente offline. Elas são antecedidas e sucedidas imediatamente por uma lista zerésima antes do dia do voto e uma lista com todos os votos daquela urna logo após o fechamento da urna ao final do dia do voto. Essas listas são amplamente divulgadas e entregues aos fiscais dos partidos, de todos os partidos. Seria necessário, porque elas estão offline, porque há listas zerésima, há lista final, boletim de urna, que é a lista final, né? Isso é comparado, isso é contabilizado, as urnas estão offline, e seria necessário um complô envolvendo juízes eleitorais, promotores eleitorais, servidores de cartórios, fiscais de todos os partidos, mesários. Teria que haver um complô maciço, permanente e bastante antigo, que dure por pelo menos 20 anos, para sustentar a existência de uma teoria da conspiração querendo impedir um resultado justo de eleições através de urnas eleitorais. Eu não acredito em fraude de urna eleitoral. Só que, já que estão questionando, já que a urna é obsoleta, já que as urnas mais modernas são todas auditáveis, vou citar aqui o exemplo da Argentina, por exemplo, já que nós temos tecnologia barata, e é barata apesar de ser uma conta alta, mas se você for contar todas as dimensões, todas as zonas eleitorais, todas as sessões, o número de eleitores desse Brasilzão de meu Deus, é barato. Substituir as urnas já arcaicas, já obsoletas, com modelos que já contam mais de uma década, por urnas modernas e auditáveis. Qual é o problema? Se estão reclamando do gasto que vai dar isso, não gastassem tanto com fundo eleitoral. Absolutamente desnecessário nos dias de hoje, né? Não gastassem com fundo eleitoral. Já que gastam com fundo eleitoral, gasta com urna auditável. Eu gosto do sistema eleitoral brasileiro, com as urnas eletrônicas, como juiz eleitoral que sou há mais de 2 décadas, desconheço fraude, acredito nas urnas eletrônicas, mas se estão duvidando, qual que é o problema de dar um passo à frente, vários passos à frente, tecnologicamente falando, em termos de modernização, para conseguirmos aplacar essas dúvidas de pensadores, de políticos, de autoridades, de formadores de opinião, que querem ser como São Tomé, querem ver para crer. Então vamos fazer essa teimosia do TSE, essa teimosia de alguns, é que cheira mal a grande parte da população. Aquela coisa do quem não deve, não teme. A urna é boa, mas eu gosto de falar muito isso.
não tem nada tão bom que não possa melhorar. Se há tantas críticas, se é necessário modernizar, vamos modernizar. Vamos tirar dinheiro do fundo eleitoral, que é um gasto absolutamente desnecessário e questionável, e pegar parte desse dinheiro e utilizar na modernização das urnas. É providência que a prudência e o bom senso recomendam, né? Para acabar com essa celeuma, para nos dar paz durante as próximas eleições, principalmente no dia do voto, permite uma transição de governo segura, se é que vai haver transição de governo, né? Parar com essas discussões desnecessárias e absolutamente inconvenientes no meio de uma pandemia que ainda mata muita gente, né? Urna auditável já, é a minha opinião. Está andando a privatização dos Correios e Telégrafos. Os senhores carteiros, que eu muito admiro, sempre foram e são considerados os melhores servidores públicos, os mais eficientes servidores públicos. A eficiência do Correio Nacional é lendária, é digna de todo o aplauso do mundo. Todo brasileiro, toda brasileira tem um carinho muito especial pelos carteiros e carteiras desse Brasil, por essa instituição que é o Correio Nacional. E vai aqui um abraço muito especial para um amigo e irmão meu, espectador assíduo, fiel, crítico desse espaço, desse programa Entretanto, que é meu amigo Márcio Monstro, amigo, companheiro dos meus começos e dos meus finais, do nosso querido Barro Preto, do nosso nascimento, do nosso desenvolvimento, da nossa criação. Barro Preto, glorioso bairro da minha querida Belo Horizonte natal. Márcio Monstro, carteiro por ofício, concursado, meu abraço a você. Você é um dos grandes exemplos dos notáveis servidores que são os servidores dos Correios e Telégrafos. Os Correios são um exemplo nacional, são um símbolo, um verdadeiro símbolo de eficiência do serviço público na nação brasileira, mas as coisas têm que se modernizar. Passou de hora de privatizar os Correios e Telégrafos. Digo isso com pesar, mas é o sinal dos tempos. Thoreau, um filósofo, um pensador americano, sempre disse que o melhor Estado é o menor Estado. O melhor governo é o menor governo. Quanto mais um Estado, um governo tem que controlar, mais controla de maneira ineficaz, insuficiente e criticável. É muito mais fácil administrar aparelhos estatais menores, principalmente quando os Correios e Telégrafos apresentam déficit ano a ano, né? Não tem mais aquela eficiência para se autogerir financeiramente, como já foi outrora. A eficiência dos carteiros não se reflete na saúde financeira dos Correios e Telégrafos. E eu acho que está na hora de diminuir mais ainda o Estado brasileiro, privatizando por preço justo aos Correios brasileiros. Que não detém, o pessoal fala de monopólio estatal, fala algumas besteiras, é bom a gente aqui do Entretanto falar nisso. Falam de monopólio estatal, da correspondência, né? Do monopólio postal. Isso só existe para carta registrada hoje. Tem um monte de empresa privada, tem um monte de transportadora fazendo as vezes dos Correios, né? Documento físico quase não chega, né? Objeto, encomenda postal, objeto, um monte de transportadora também faz. Os preços dos Correios não são mais competitivos para grande parte da população brasileira, apesar de ter cota para a população carente, ainda assim é caro o serviço dos Correios, por ser essencial, é muito caro. Isso vai tornando ineficiente o funcionamento da instituição, vai desagradando o público-alvo, o consumidor
dos Correios, e como não há monopólio postal mais de entrega de mercadoria, de entrega de correspondência, por que não privatizar? Né? Outra lenda urbana que você fala, né? Mas é um serviço essencial. É essencial, mas na prática tem um monte de concorrente privado que está fazendo e está fazendo muito bem. E para não deixar a peteca cair, por exemplo, vamos privatizar os Correios, amanhã ou depois esse serviço que é muito importante cai na mão aí de empresas que por lobby, que por interesses exclusivamente financeiros, exclusivamente de mercado, elas começam a boicotar a boa qualidade do serviço público postal, o serviço postal oferecido ao público-alvo, que é a população brasileira, que é a população consumidora, ou seja, se privatiza amanhã ou depois o serviço postal, fica uma porcaria. Porque privatizou? Agora não tem como obrigar empresa privada a trabalhar bem ou mal, assim ou assado, tem através das agências reguladoras, né? Veja-se, por exemplo, as rodovias pedagiadas, privatizadas, elas não mandam na qualidade do serviço. Você tem o DENIT, você tem a ANTT, você tem agências reguladoras públicas para regular a qualidade do serviço público fornecido por instituições privadas. E vai ter uma agência reguladora dos serviços postais também, realizados por instituições privadas que haverão de comprar a estrutura dos Correios e nos moldes das agências reguladoras de telecomunicações, depois que a telefonia móvel e a telefonia fixa foram privatizadas no Brasil. Não ficou ao Deus dará. E o próximo passo é acabar com o monopólio postal dos Correios, que na prática nunca existiu. Os carteiros, dentre os quais meu querido amigo Márcio Monstro, não vão perder prerrogativas. Não se vai mexer em direito de servidor público dos Correios, daqueles servidores públicos dos Correios que lá já estão. E como todos sabemos, a lei nova, a lei que vai privatizar os Correios, o procedimento dela decorrente, não podem retroagir, isso está na lei de introdução ao direito brasileiro, não pode retroagir para atingir direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Está na lei de introdução ao direito brasileiro. Tá? Então não vai pegar o bonde andando e retirar direito, extirpar direitos dos carteiros por profissão, dos servidores públicos, dos Correios brasileiros, que não vão perder em nada com a privatização. Pelo contrário, como povo que são, eles também vão ganhar, assim como todos nós. E viva os carteiros brasileiros, beleza? A seleção olímpica de futebol, que está lá, apesar da CBF, através do COI, Comitê Olímpico Brasileiro, COB. Está lá através do COB. O COB tem um patrocinador que não é a Nike, que patrocina a seleção brasileira através da CBF. E por conta de interesses financeiros, os senhores jogadores convocados para a seleção brasileira olímpica, por ocasião da recepção da medalha de ouro olímpica, fizeram questão de boicotar o símbolo do patrocinador, que é uma empresa chinesa, que já chiou. E esses atletas foram criticados por ausência de profissionalismo, por preservar interesses econômicos, financeiros, no momento de Olimpíada, no momento de festejar o espírito esportivo, os ideais olímpicos, etc, etc. Isso é balela. Né? Se fossem ideais olímpicos os importantes, não se iria velar para a amostragem de patrocinador, seja do COB, seja da CBF, seja de que quer que o valha. Outra coisa é que, se é ideal olímpico, não tem que ter espírito comercial, não tem que ter preocupação financeira com simbologia, com marca, com logomarca, com coisa que o valha, com imagem de patrocinador, com direito de imagem. Isso não combina com o espírito olímpico. Então, quer dizer, não se pode criticar jogador de futebol por não se deixar levar por um contrato firmado com o Comitê Olímpico Brasileiro para mostrar ícones,
para mostrar, para fazer divulgação do patrocinador, quando esses jogadores profissionais que são, lá estão para defender o seu de cada dia e não deve ter recebido do patrocinador do Comitê Olímpico, do COB, né? Se você tem dois raciocínios para isso. Se a Olimpíada não é negócio, não tem que meter negócio no meio. E se a Olimpíada é negócio, que valham as leis de mercado. E mercado é o seguinte: o atleta já é patrocinado pela Nike. Ele não vai querer exibir imagem de empresa Xing Ling que patrocina o Comitê Olímpico Brasileiro. Eu não sei por que há intromissão governamental nisso. Aliás, até sei. Existe uma brecha legal que faz com que tanto a CBF quanto o Comitê Olímpico Brasileiro sejam vistos e funcionem como fundações. E como fundações equiparadas a pessoas jurídicas de direito público. Isso permite a intromissão estatal, intromissão governamental no controle de gastos, no controle da ordenação de despesas. Isso permite a interferência do Ministério Público, tudo com base nessa teoria, que eu discordo veementemente. Vocês vão aprender lá no Código Civil que fundação é uma dotação patrimonial dotada de personalidade jurídica própria. Não é o caso de uma CBF, não é o caso do Comitê Olímpico Brasileiro, não é o caso de nenhuma instituição que cuide do esporte enquanto business no Brasil. São gravames, são travas como essa que impedem o clube empresa no Brasil, que impedem que os esportes, sejam eles olímpicos ou profissionais, impedem que eles deslanchem como business financeiramente, por causa desses entraves burocráticos, por causa desse obstáculo jurídico, legal, a que os clubes e as confederações desportivas possam responder apenas às regras do direito privado. É evidente que todo mundo paga imposto, essas instituições também, mas afora isso, quem manda é o mercado, é assim que tem que ser, né? Já politizou a Olimpíada, está politizando o Campeonato Brasileiro, está politizando a Copa do Mundo, comentarista esportivo está politizando essa crise, essa pseudo-crise dos patrocinadores da Seleção Brasileira de Futebol Olímpica, mas não tem espaço para isso não. Tem que agir profissionalmente, tem que entender que o interesse ali é financeiro, e se é financeiro, vale o mercado. O Estado tem que se manifestar cada vez menos sobre essas coisas. É aquilo que a gente diz. O melhor Estado, Turreau diz, na verdade, o melhor Estado é o menor Estado. Procurar um controle governamental cada vez menor no funcionamento do Estado e também no funcionamento das instituições que representam o Brasil, mas representam o Brasil fora do âmbito do poder público estatal, o que é o caso da nossa amarelinha, da nossa canarinho, da nossa seleção brasileira de futebol. Certo? Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.